Romântica derrota um aluno facilmente, enquanto Pran estava preocupado com Desir, já que ele e Romântica tiveram a sorte de serem teleportados pra perto um do outro. Romântica se derrete com a fofura de Pran, mas volta a focar no que era importante. Ela invoca uma magia de vento, pra assim localizar os inimigos, notando que tinham dois do outro lado e um próximo a eles. Ela decide atacar este que estava sozinho e sua magia é quebrada, deixando ela um pouco curiosa, mas logo em seguida aquela dupla os encontram e a menina diz que a magia de localização tinha a falha de revelar sua localização ao oponente e pergunta se ela não sabia disto, e o outro garoto os chama de lixos da turma beta. Nossa dupla se prepara para o combate e eles continuam ofendendo Pran e Romântica, e Pran aproveita esse momento de distração para atacar o garoto, que consegue se defender usando sua espada. Ele diz que Pran não tinha modos e eles continuam o combate. A menina usa sua magia, mas Pran desvia de todos os golpes usando sua agilidade. Ele se torna tão rápido que a menina fica sem acreditar que ele era realmente da turma beta. E o garoto usa sua espada pesada para subir uma cortina de terra. Ele manda a menina usar sua magia para explodir esta área, mas ela acaba sendo derrotada por Romântica, que os chama de burros por terem tentado se esconder, mas usarem uma magia revelando a localização. O garoto fica irritado e Pran surge atrás dele, falando que ele não devia se distrair. E logo em seguida o menino ataca Pran, que consegue desviar do golpe facilmente, e diz que tinha avisado que ele não devia se distrair. E quando o garoto olha pra frente, ele recebe um golpe de Romântica, que o elimina e diz que talvez se ele tivesse focado nela, ele poderia ter vencido. E agora só restavam 25 participantes. Eles comemoram a vitória e Romântica diz que Pran estava mais forte, e o garoto responde que isto era graças a Desir. E Romântica se lembra de algo que a deixa irritada. Ela pergunta até quando o garoto iria ficar ali só olhando, e do matinho surge Desir, falando que os dois ficaram tão fortes que ele quis assistir essa luta. Romântica pergunta o que ele tinha a dizer e Desir responde que foi uma bela batalha. Pran pergunta o que ele achou dele e Desir faz carinho na cabeça do garoto porque ele tinha sido incrível. Romântica se lembra de alguns momentos atrás, quando sua magia foi dissipada, e ficou um pouco frustrada, porque pensou que tinha ficado forte, mas ele inverteu seu feitiço facilmente. Isto a deixa irritada, apesar de estarem no mesmo grupo. Desir faz carinho na cabeça da menina e diz que esta era a sua recompensa, porque ela foi muito bem. Mas ela pergunta o que ele estava fazendo e Desir fala que ela tinha ficado quietinha, e ele pensou que ela também queria um carinho. Mas ela diz que não era nada disso e não era pra ele ficar colocando a mão na sua cabeça. Mas mesmo assim, a garota fica pensativa. Desir olha pro céu, que começa a escurecer, e mais tarde, aquela torre do relógio começa a emitir ondas de magia. E um grupo derrota um outro garoto, fazendo restar apenas 18 participantes. Enquanto Desir, Romântica e Pran estavam sentados. Desir diz que tinham dois caminhos para eles serem promovidos para a turma alfa, e o primeiro seria ficando no primeiro lugar, superando o mundo das sombras. E o segundo seria sobrevivendo e ficando entre os 9 primeiros. Romântica pergunta se eles poderiam superar o mundo das sombras e Desir responde que eles não tinham chances, já que seriam encurralados pelos outros grupos, já que afinal todos eram da turma alfa. Mas ainda tinha uma chance deles ficarem entre os 9 sobreviventes, já que os outros grupos vão se enfrentar causando desqualificações. E como restavam 18 participantes, eles precisavam que mais 9 sejam desqualificados. Então seria mais fácil do que imaginaram. Romântica continua achando que não seria fácil, enquanto Pran dizia que eles eram capazes. O garoto desenha o rosto dos 3 na terra e Romântica o observa sorrindo. Mas uma chuva começa a cair e eles se abrigam embaixo de uma árvore. E se você quer receber o próximo episódio, é só se inscrever aqui no canal e não se esquece de curtir e comentar, além de compartilhar também para receber os lançamentos dessa temporada. E também para me mostrar que vocês estão gostando dos vídeos. Mas enfim, bora pro anime. Romântica pergunta o que eles iriam fazer e Pran se agarra no braço de Desir, porque eles teriam que ficar um tempo ali. Ela concorda que era a única opção e pensa que eles teriam que ficar entre os primeiros, no meio da turma alfa. E jamais pensaria que seria possível se estivesse sozinha. Ela se lembra de Donete e pensa o que teria acontecido se ela tivesse aceitado o seu convite e escondido a verdade.
mas também se lembra dele falando que jamais teria a convidado se soubesse que ela era uma plebeia. Mas ela tinha certeza que eles já teriam a descoberto. Mas Desir coloca a mão na cabeça da garota e fala pra ela ficar tranquila, porque os dois estavam ficando mais fortes. Ela sorri e diz que ele realmente era um esquisitão e manda ele não tocar em sua cabeça. E aliás, ela já disse que esta cara a deixava irritada. Desir pede desculpas e Pran diz que adorava esta cara, mas a garota se vira e pensa que amava o seu grupo. E logo em seguida todos se surpreendem com as badaladas do relógio. Desir diz que chegou a hora e Romântica pergunta sobre o que ele estava falando. E o garoto pergunta se ela se lembrava dos estudos deles, porque este seria o mundo da Torre do Relógio Previous. E uma voz anuncia que a Torre do Relógio era um dispositivo mágico de alto nível, que produzia monstros em intervalos regulares. A torre dispara um raio ao céu que dispara na terra, fazendo assim um novo monstro surgir. A voz continua falando que uma missão de sobrevivência tinha sido gerada e a Torre do Relógio produziu um novo monstro, e eles deveriam sobreviver ao seu ataque. E enquanto isso, os professores observavam todos, chamando a turma beta de coitados, porque com certeza este seria o fim deles. Um dos professores olha para Bridget, que observava Desir e seu grupo, que escutam os gritos de uma participante que acabara de ser eliminada. Desir pede que Pran e Romântica se afastem, mas eles acabam percebendo um odor muito forte e perguntam o que estava acontecendo. Desir manda os dois entrarem em posição e o monstro sai da terra, revelando ser um rato diferenciado. Os dois ficam assustados e se agarram nos braços de Desir, e Romântica diz que o rato monstrão tava bravo. Desir manda os dois correrem dali e eles ficam com uma certa dúvida, porque afinal era só um rato. Mas mesmo assim eles obedecem e começam a correr, e logo em seguida surge um bando de ratos atrás deles. Desir se lembra que este monstro se chamava Rato Kildra e era um monstro que usava com muita habilidade um batalhão de ratos. E seu alimento seria sangue, e depois de definir um alvo, ele não desistia até eliminá-lo. Romântica até tenta atacar o bando de ratos, mas não tem nenhum efeito, e Desir manda eles continuarem correndo. Eles chegam até um local bloqueado por um tronco e Pran consegue saltá-lo. Desir manda Romântica ir em seguida, mas a garota diz que não conseguia, e Desir fala que se ela não conseguisse, acabaria se tornando comida de ratos, e esse foi o suficiente para dar a motivação necessária para a garota. Mas os ratos também conseguem passar pelo tronco. Eles voltam a correr e Romântica pergunta o que eles deviam fazer, e Desir diz que eles tinham que vencer o líder. A menina pergunta qual seria o líder e Desir diz que ele estava no meio deles. Romântica pensa que seria impossível e Desir responde que tinha um meio. O garoto para de correr e morde o dedo, falando que ele era o único que adorava este alimento. O rato salta em direção ao seu sanguinho e Desir manda a Romântica atacá-lo. A garota acerta sua magia em cheio, mas o rato continua vivo, deixando a garota surpresa. Enquanto Desir dizia que ele continuava sendo um monstro e tinha uma resistência à magia alta. Mas pensa que não tinha escolha, porque mesmo com as habilidades atuais da garota, ela não conseguia derrotá-lo em apenas um ataque. E por isso manda eles recuarem pra assim se organizarem, mas Pran se joga no meio dos ratos, deixando Desir aflito. E enquanto isso, os outros grupos também eram atacados pelos ratos. Os ratos até derrotam um membro da Blue Moon, e outro grupo também é atacado, mas um cara de vermelho usa sua magia de fogo, enquanto o outro grupo encontrava apenas um ratinho saindo do mato. O garoto até pensa que aquilo era um simples rato e vai afugentá-lo, mas a arqueira manda ele tomar cuidado com o que estava à sua frente. E voltamos até Pran, que estava cercado pelos ratos. O garoto procura pelo rato diferenciado, enquanto era atacado pelos outros. Ele se lembra que Desir tinha mostrado como ele era e Romântica deve ter causado algum dano nele. O garoto continua focado e consegue encontrá-lo, enquanto Desir estava desesperado. Romântica pergunta se deveria usar sua magia, mas isso poderia atingir Pran. Desir se lembra do passado, quando perdeu seu amigo. E logo em seguida, Pran surge derrotando o rato Kildra e tendo sucesso na missão de sobrevivência. Mas o garoto acaba ficando muito cansado e cai nos braços de Desir, e o agradece. Romântica diz que ele não devia fazer estas loucuras e o garoto pede desculpas por isso, mas diz que estava um pouco cansado. Desir diz que ele poderia descansar sem nenhuma preocupação e Pran agradece, adormecendo logo em seguida. Eles levam Pran até uma
árvore, Romântica diz que ele era impressionante, porque tinha dito que não gostava de ratos. Desir concorda e pede que Romântica fique de olho nele por um tempo. Romântica diz que ficaria e Desir sai na chuva, a deixando curiosa. O garoto se afasta um pouco e se pergunta o que estava fazendo, porque ele deveria ser capaz de lidar com aquilo, sem fazer Pran passar por isso. E percebe que ficou tão empolgado vendo o amadurecimento deles que acabou abaixando a guarda. E este foi o resultado. Desir dá um soco nele mesmo e se chama de idiota, porque não podia esquecer que estava ali para não perder seus amigos novamente. Desir decide retornar até seu grupo, mas antes observa a torre do relógio. Ele se encontra com seu grupo e Romântica pergunta onde ele estava e, aliás, o que tinha acontecido com seu rosto. Mas Desir diz que não foi nada e pergunta como Pran estava. E o garoto começa a acordar e fica preocupado com o rosto de Desir, que responde que estava tudo bem. E pergunta se Pran podia continuar. Ele diz que sim e Desir fala que eles tinham que ir, porque finalmente encontraram a torre do relógio Privius. Eles começam a caminhar e Desir pensa que jamais iria cometer erros novamente. Iria seguir o caminho de forma perfeita para eles. E de pós-crédito nós vemos os grupos derrotando de forma fácil os ratos-chefes. E Desir e seu grupo chegam na entrada do relógio. E vemos os outros 4 líderes. E este foi o final do 7º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua inscrição, curtida e compartilhamento. Valeu e até a próxima!